Agora nós vamos trazer mais informações sobre a operação da Polícia Federal que investiga uma organização criminosa que teria atuado para manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder por meio de uma tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Informações da Polícia Federal ao vivo. Vamos começar agora com a Shelda Magalhães. Cadê a Shelda? Oi, Shelda. Boa tarde para você. No início da nossa edição de hoje aqui do Bancada, nós falamos um pouco sobre a operação em linhas gerais, mas eu gostaria que você trouxesse um pouco sobre os alvos dessa operação. Gente grande, gente da cúpula do ex-presidente Jair Bolsonaro, muito próximo, inclusive com 4 prisões decretadas, não é mesmo? Boa tarde, Shelda. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Exatamente. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão entre os principais alvos da operação ex-ministros como Braga Neto, Augusto Heleno e Anderson Torres. E também o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que acabou sendo preso por porte ilegal de armas. A PF também investiga militares da alta cúpula das Forças Armadas que tinham conhecimento desse plano que estava sendo orquestrado pelo presidente Jair Bolsonaro de atentado ao Estado Democrático de Direito. Bolsonaro tem 24 horas para entregar o passaporte para as autoridades, está proibido de deixar o país e de se comunicar com os demais investigados, mesmo que seja através de advogados. A Polícia Federal anunciou 33 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva, que inclui aí 2 assessores e Felipe Martins. A Polícia Federal descobriu que existia um plano de tomada de poder, incluindo a prisão de autoridades sendo orquestradas. A ideia era prender o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Bolsonaro teria tomado conhecimento e teria tido, inclusive, uma interferência pedindo que apenas Alexandre de Moraes fosse preso. A PF também revelou que Bolsonaro fez essas alterações e estava totalmente por dentro do que estava acontecendo ali entre as Forças Armadas, entre os ministros, né? A gente sabe que essas informações foram obtidas através de uma delação premiada ali envolvendo o CID. Já sobre Valdemar da Costa Neto, ele foi preso em flagrante, como eu falei inicialmente, por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi alvo de um mandado inicialmente de busca e apreensão, quando a polícia encontrou essa arma com ele, que estaria aí com toda a documentação vencida. Além disso, Valdemar da Costa Neto também foi encontrado com uma pepita de ouro que passará por perícia na Polícia Federal. Valdemar da Costa Neto é apontado como um dos principais fiadores desse plano golpista, principalmente no sentido de descredibilizar as eleições e todo o sistema eleitoral do país. O presidente Lula respondeu afirmando que o 8 de janeiro não teria acontecido sem a interferência de Jair Bolsonaro, que ele não estava preparado para perder as eleições e nem para deixar o poder. Lula também evitou falar sobre o teor da investigação, disse que isso é tema, de fato, para a Polícia Federal e pediu que Jair Bolsonaro tenha a presunção de inocência que ele, Lula, não teve. Sayuri, a gente segue acompanhando essas informações e seguiremos mostrando tudo aqui na TV Antena 10. Eu volto com você. Obrigada, Shelda Magalhães, pelas informações completas. Mas esse assunto é tão sério, tem tanto peso, que a gente, claro, vai comentar aqui no estúdio da Bancada Piauí, trazer aqui Wesley Salles. A gente sabe que essa operação, né, tradução é Hora da Verdade, é resultado da delação premiada de Mauro Cid. Vamos lembrar do Mauro Cid? Ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, militar que estava ali do lado, que acompanhava as reuniões. Inclusive, no computador de Cid, foi encontrado um vídeo de uma reunião que, segundo a Polícia Federal, é de teor golpista. Uma reunião que teria acontecido ainda antes das eleições, dia 5
de julho de 2022, mas já mostrando ali uma intenção da manutenção do ex-presidente, de todo o grupo no poder, independentemente do resultado da eleição. Aí tinha os núcleos, aquele da milícia digital, para descredibilizar, por exemplo, a urna eletrônica, porque a gente viu realmente em ação, tinha um núcleo dos militares, teve busca e apreensão no Ceará, 2 militares, muitos militares, inclusive, né, envolvidos hoje nessa operação, alvos dessa operação, e outras pessoas ali do entorno, ministros também alvos da operação. Salles. O que a gente pode observar é que essa é a operação que mais chegou próximo de Bolsonaro até o momento. E na medida em que é requerido o passaporte de Jair Bolsonaro, aqui a gente pressupõe, não estamos afirmando que é verdade, mas a gente pressupõe que deve vir mais alguma coisa ainda mais incisiva contra o ex-presidente. Bom, uma operação desse porte, com tantos militares, tanto que o Exército está acompanhando de perto toda essa movimentação, ela não viria se não tivesse, talvez, comprovação robusta. Então, a gente vai ter que aguardar os próximos enrolares dos fatos. A gente está começando a sair aos poucos essas informações todas e é preciso ter muita cautela, porque, queira ou não, nós temos um ex-presidente e temos militares, generais de 5 estrelas aí envolvidos, gente da alta patente das Forças Armadas do nosso país, o que realmente é gravíssimo. Agora, toda aquela confusão, alguns bolsonaristas insistem em dizer o seguinte: não houve armas naquela invasão, o que houve foi uma baderna. Pessoal, aquilo ali era uma tentativa forte de sensibilizar as Forças Armadas para se engajar em um processo de golpe de Estado de fato e, a partir disso, manter Bolsonaro no poder, que era o que sempre pediam. As faixas, as manifestações, o que terminou não acontecendo. Por quê? Porque realmente muita gente depois ruiu a corda, ficou realmente com medo e viu que aquilo não ia dar certo. O teor das denúncias é fortíssimo. É bem Mauro forte. Cid apresentou prints de Exatamente. conversas, inclusive, falando ali com ministro do GSI, e falando que o golpe só não avançava naquele momento porque não tinha o apoio justamente de cúpulas militares, Exatamente. especialmente do Exército e da Aeronáutica, segundo também o que consta ali no relatório da Polícia Federal, o então dirigente da Marinha, um militar também da Ativa, disse que apoiava caso o golpe acontecesse. O fato, gente, que golpe hoje em dia não acontece com tanque na rua, não é assim mais que se faz golpe, né? Acontece mesmo, é descredibilizando as eleições, é minando ali todo o sistema democrático brasileiro. É porque você provoca uma revolta popular em larga escala. A ideia é fazer com que esse golpe de Estado viesse a partir da população, para simular exatamente isso, que é um sentimento que nasceu da população indignada. Só que por trás dessa parcela da população indignada, políticos e generais. Aliás, tinha todo um arranjo, pelo menos é o que a gente consegue observar nesse início de investigações. Tem um comentário aqui, ó, o Cícero está dizendo que não houve um golpe, porque não houve militar, que não existe golpe sem militar e sem arma. Ô Cícero, se tivesse tido golpe, a gente nem estaria aqui comentando sobre isso. Nós estamos Por falando... isso, tentativa de golpe de Estado é crime. Aqui realmente não houve o golpe, houve uma tentativa, você tem razão. E o fato de não usar arma, nós acabamos de explicar aqui como é que se procede a coisa. Só que não houve o engajamento necessário. E a coisa é tão séria em relação a Valdemar da Costa Neto. Olha só, eu estou pegando para você um print de agora, do senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores. Ele diz assim, abre aspas, estou enviando representação à Procuradoria-Geral da República para que abra investigação sobre a participação do PL em tentativa de golpe e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Se comprovada a atuação, vou requerer a cassação do registro do partido por envolvimento em atividade criminosa. O que significa dizer que, se tudo isso aqui acontecer, o PL pode deixar de existir como sigla partidária. Eu volto a dizer, né? São denúncias que partiram ali de dentro da casa de Bolsonaro. Afinal de contas, Mauro Cid era o ajudante de ordem, era um secretário, era alguém que estava ali muito próximo e que, no momento da prisão, negociou ali a delação premiada. E a delação premiada precisa ser provada. Todas as denúncias que ele coloca ali, e aí ele apresentou como provas
vídeos, mensagens, um conteúdo fortíssimo e uma outra minuta golpista, né? Exato. E é importante deixar claro que a Sayuri Sato, a emissora TV Antena 10, ela não está dizendo que Bolsonaro tem culpa, que os militares têm culpa. O que nós estamos aqui afirmando é que a investigação mostra a culpabilidade dessas pessoas. Agora, quem vai dizer se há culpa ou não é a justiça. E o que esperamos é que tudo seja colocado em pratos limpos para que a partir de então seja um exemplo, para que nunca mais, seja a sociedade ou seja político, seja militar, tente novamente qualquer tipo de golpe. Aí tem gente aqui no WhatsApp reclamando que a gente está falando muito sobre um assunto que é nacional. Meu amigo, Piauí pertence ao Brasil. Caso o golpe tivesse mesmo sendo efetivado, a gente ia sofrer graves consequências diretas. E aqui a gente não tem lado também, aproveitando para falar para você, tudo que a gente está trazendo aqui é conteúdo de investigação da Polícia Federal. Ninguém está dizendo que A ou B tem que ser preso. São informações são fatos. E o trabalho do jornalismo profissional sério é trazer esse fato para você aí de casa e, claro, dando também espaço para que as pessoas possam ter suas opiniões. Mas aqui dificilmente a gente está expressando nossa opinião própria, né? O trabalho de jornalista aqui é mesmo trazer o fato para você de casa. E se quiser trazer para o Piauí, até agora o presidente estadual do PL não disse nada, o presidente municipal do PL não disse nada e o vice-presidente estadual do PL também até agora não disse nada sobre o que aconteceu com o presidente nacional do partido. Já se fala nos bastidores que o presidente da municipal, que é o vereador Leonardo Eulalio, já pode até deixar o partido. Particularmente, eu não conversei com ele, não pode dizer que isso é verdade, mas já se fala e a gente vai apurar tudo isso. Informação completa para vocês de casa.